Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos aí a atenção de todos aqui presentes, internautas, telespectadores do canal 36.3 da TV aberta deste Poder Legislativo, pois nesse momento daremos início à audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo, a Comissão de Finanças e Orçamentos, sobre avaliação e cumprimento das metas fiscais correspondente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025, nos termos do inciso 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de abril de 2000. Convido nesse instante, já está aqui ao meu lado, o secretário municipal de Planejamento e Finanças, senhor Valcinir Rodrigues Perucci. E também quero registrar aqui os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Wesley de Madureira, vice-presidente, e o professor Edson Gabriel Júnior, membro. Destacamos aí a presença dos vereadores Capitão Lourenço e Wesley Madureira. Inicialmente, agradeço a participação de todos e informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara Municipal, www.camaralins.sp.gov.br, e pelas redes sociais através do Facebook e YouTube, @TV Camaralins, e pelo canal 36.3 da TV aberta TV Câmara. Essa audiência pública foi convocada pela presidência dessa casa, vereador Tuti Pereira, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, que é composta pelos vereadores, esse que vos fala, Roy Nelson, vereador Wesley Madureira, vice-presidente, e vereador Edson Gabriel Júnior, como membro, em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Fiscal, a fim de que possamos discutir as seguintes proposituras. Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Esclareço ainda que essa audiência pública tem por objetivo específico dar publicidade da matéria a todos os interessados. Nesse momento, passo a palavra ao representante do Poder Executivo para suas considerações e esclareço que, se alguém quiser fazer alguma consideração, ao final da explanação, poderemos aí fazê-lo. Com a palavra, então, o senhor... vamos registrar também a presença do vereador Marcelo aqui presente. Passamos aí a palavra ao representante do Executivo, o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Valcinir Roberto Perucci. Boa noite, senhores, senhoras, nobres vereadores, público presente, quem nos ouve pela internet. Tá? Então, vamos iniciar o nosso trabalho aqui, essa audiência pública sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, falando do quadrimestre de 2025, o primeiro quadrimestre. Então, vamos relatar aqui as receitas, despesas e outras informações. Ok? Então, como vocês podem verificar pelo demonstrativo, nós temos a receita prevista no primeiro quadrimestre, R$ 132.303.345,74. Despesas fixadas previstas até o primeiro quadrimestre, R$ 132.303.345,74. As receitas a gente estima e as despesas a gente fixa, né? Então, estimou-se essa receita e fixou as despesas. A receita arrecadada no primeiro quadrimestre, as receitas somaram R$ 126.705.600,80. As despesas liquidadas, né, aquelas que já estão prontas para serem pagas, R$ 111.821.442,48.
Então, eu diria, o primeiro tópico que demonstraremos e avaliaremos é o comparativo entre receita e despesa do primeiro quadrimestre de 25. Conforme tabela acima, visualizamos que estimamos as receitas no período de janeiro a abril, no valor de 132 milhões, como já dito, e foram confirmadas receitas no valor de R$ 126.705.600,80. Okay? Se considerarmos, entretanto, as despesas liquidadas, aquelas cujos bens e serviços foram recebidos e executados, prontos para o devido pagamento, no exercício de 2025, que perfaz um total de R$ 111.821.442,48, temos uma despesa liquidada menor que a receita arrecadada no período. Né? Ainda bem, né? Então, o comparativo da receita líquida arrecadada de 2024 versus a receita líquida arrecadada em 2025, temos janeiro a abril de 2024, R$ 113.869.478,88. De janeiro a abril de 2025, R$ 126.705.600,80, ou seja, 11,27% maior. Então, a nossa receita nesse exercício melhor do que o exercício anterior. Passando para o próximo quadro, vamos demonstrar a avaliação do resultado orçamentário. Né? A receita prevista para o exercício 2025, para todo o exercício, lógico, R$ 396.910.037,22. Receita arrecadada até abril de 2025, R$ 126.705.600,80. Despesas liquidadas até abril de 2025, R$ 111.821.442,48. O resultado, receita menos despesa, R$ 14.884.158,32, ou seja, um superávit. Né? Então, o quadro que nós temos aí, a receita arrecadada, que comparada com as despesas liquidadas, resultaram, então, nesse superávit orçamentário de R$ 14.884.158,32. A próxima informação, né, temos as despesas liquidadas por elemento econômico. Com pessoal em encargos, que é folha de pagamento dos servidores ativos e inativos e encargos sociais, foram de R$ 39.414.644,05, representando 35,25% do total das despesas liquidadas. O item seguinte, com material de consumo, que é material de expediente, limpeza, combustível, alimentos para merenda, e entre outras, foram liquidados R$ 4.449.973,71, representando o equivalente a 3,98% das liquidações. Próximo item, com serviços de terceiros, contratações de serviços, mão de obra em geral, o recapeamento asfáltico, tapa-buraco, foram liquidados 27,91% das liquidações totais, que perfaz um total de R$ 31.209.404,90. O outro item, com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, quer dizer, subvenções sociais, auxílios e contrato de gestão, que pode ser o repasse às entidades filantrópicas, que são as creches, entre outras, no valor de R$ 17.780.199,91, perfazendo um total de 15,90% das despesas liquidadas, 15,90%, né, das despesas liquidadas. Com investimento, que é obras, veículos, móveis e utensílio, entre outros, as despesas foram de R$ 2.416.588,01,
perfazendo um total de 2,16% das despesas liquidadas. Com outras despesas, que seriam sentenças judiciais, juros da dívida contratada, amortização da dívida, entre outras, o total das liquidações foi de R$ 16.550.631,90, perfazendo um total de 14,80% das despesas totais. Ok? Um quadro que nós temos também a seguir é o limite da despesa de pessoal. Então, olhando aqui os últimos 12 meses, está tudo dentro dos conformes, né, dentro dos parâmetros estipulados pela lei. Então, maio de 24 correspondeu a 31,5%, junho de 24, 31,23%, julho de 24, 30,8%, tudo por cento. Tá? Agosto de 24, 30,14%, setembro, 30,43%, outubro, 29,63%, novembro, 29,58%, dezembro de 24, 29,11%, entrando nesse exercício, janeiro de 25, 30,07%, fevereiro de 25, 29,95%, março de 25, 29,57% e abril, 28,70%. A Lei de Responsabilidade Fiscal, para cálculo do índice de pessoal, considera o mês de referência e os 11 meses anteriores, ou seja, a base de cálculo será sempre 12 meses, tendo como limite para as despesas com pessoal 54% da receita corrente líquida para o Poder Executivo, porém, como limite prudencial, não deve ultrapassar 95%, ou seja, 51,3% da receita corrente líquida. E o que é a receita corrente líquida? Né? São as receitas correntes totais deduzidas transferências do Fundeb, que é para a educação. Né? O quadro anterior, esse quadro que eu acabei de falar, mostra o comportamento dos gastos com o pessoal de acordo com a receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com o pessoal, que perfizeram o valor de R$ 359.202.152,78, considerando-se o mês de abril de 25 como referência, fechamento do primeiro quadrimestre de 25, sempre abaixo do limite. Okay? Passando para o item seguinte, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, aponta para a demonstração do resultado primário, resultado nominal e montante da dívida pública. Segundo a planilha do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para apuração do resultado fiscal, temos resultado primário, são as receitas primárias arrecadadas, menos despesas primárias liquidadas. Aí nós vamos ter um superávit ou déficit primário. Através dele, vemos o grau de autonomia do município. Receitas primárias, né, arrecadadas é igual receitas, exceto receitas financeiras, amortização de empréstimos, receitas de alienação de ativos e de operações de crédito. As despesas primárias liquidadas são as despesas exceto juros, encargos e amortização da dívida. O resultado primário, superávit ou déficit primário, então, no caso aqui, foi de R$ 5.632.357,89, superavitário. Okay? Então, o resultado primário foi superavitário em R$ 5.632.000. O item resultado nominal consiste na diferença entre a dívida fiscal anterior e a dívida fiscal atual. Representa quanto houve de diminuição ou aumento das dívidas fiscais. Através dele, vemos o indicador de endividamento público do município. O presente resultado nominal é de R$ 15.306.161,64. A dívida consolidada constitui-se no montante total das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses, totalizando
R$33.294.044,25. Dívida consolidada líquida representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros, que é a disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, o qual resultou no total de R$ 52.790.909,91, negativos, demonstrando que o município possui a disponibilidade de caixa maior que sua dívida consolidada. No próximo quadro, temos aqui, né, os restos a pagar. Tem o processado e não processados. Inscrito em exercícios anteriores, 764.106,75. Cancelados até o primeiro quadrimestre de 2025, nenhum. Pagos até o primeiro quadrimestre de 2025, 37.433,98. Saldo a pagar em 30 de abril de 25, 726.672,77. Inscritos em 31/12 de 24, foram inscritos 13.850.790,06. Cancelados 374.540,42. Pagos até o primeiro quadrimestre de 25, R$ 12.183.569,01. Saldo a pagar em 30 de abril de 25, R$ 1.292.680,63. Aí, então, nós temos o total geral, né? Processados e não processados, 14.614.896,81. Cancelados, 374.540,42. Pagos até o primeiro quadrimestre de 25, R$ 12.221.002,99. Saldo a pagar em 30 de abril de 25, R$ 2.019.353,40. Em relação aos restos a pagar processados e não processados, demonstramos que 2025 iniciaram-se com 14.614.896,81, referente aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, dos quais R$ 12.221.002,99 já foram pagos e 374.540,42 cancelados. O quadro seguinte, vamos falar da disponibilidade financeira. Saldo em 30 de abril de 24, R$ 97.402.821,69. Saldo em 30 de abril de 2025, R$ 83.698.304,11. A disponibilidade de caixa ao final do primeiro quadrimestre de 24 era de R$ 97.402.821,69, sendo incluso o saldo do Linsprev, R$ 41.134.414,14. E ao final do primeiro quadrimestre de 2025, é de R$ 83.698.304,11, sendo R$ 44.691.049,02 de saldo do Linsprev. Então, nesses valores tem esse saldo significativo do Linsprev, né? Então, vamos analisar os índices de aplicação de recursos na educação e na saúde. Okay? Apuração das receitas. Então, nós vamos falar da educação. O valor da aplicação mínima obrigatória é 25%. Então, foram R$ 23.616.074,45. Desse valor, total da conta retificadora da receita do FPM, do IPI, do ICMS, do IPVA e do ITR. R$ 15.717.366,36, okay? Que é o Fundeb, né?
retido. Valor da aplicação mínima obrigatória com recursos não vinculados ao Fundeb, R$ 7.898.708,09. Total receita recebida do Fundeb, R$ 13.620.726,08. Perda para o Fundeb, R$ 2.096.640,28. Okay? Então, quando a gente recebe lá o FPM, o IPI, o ICMS, o IPVA, o ITR, já está retido aquele percentual, se não me falha a memória, 20% para o Fundeb. Então, vai para o governo devolve e devolveu a menor, né, R$ 2.096.640,28. O quadro acima demonstra as receitas para aplicação mínima obrigatória na educação, de acordo com o capto do artigo 202 da Constituição Federal, bem como a conta retificadora, que consiste nas retenções de 20% dos recursos recebidos. Estava aqui escrito. Né? Aí nós temos um resumo consolidado das despesas realizadas no período de janeiro a abril de 2025 na educação. Okay? Agora vamos para... vamos aqui para esse outro quadro também, né, se refere à educação. Despesa de ensino, recurso próprio, R$ 9.308.485,49. Retenções do Fundeb, R$ 15.717.366,36. Total das despesas elegíveis na aplicação da educação, R$ 25.025.851,85. Percentual aplicado no ensino, 26,49%. Okay. Despesa com Fundeb, R$ 13.320.168,41. Despesa com Fundeb magistério, R$ 9.081.161,46. Percentual aplicado do Fundeb magistério, 66,37%. E a seguir nós temos, no período de janeiro a abril, o percentual aplicado das despesas liquidadas na educação foi de 26,49% e o Fundeb 66,37%. Okay? Agora, o quadro da aplicação da saúde. Total das receitas base de cálculo, R$ 94.464.297,79. Total das despesas com saúde, R$ 32.652.712,12. Despesas vinculadas, né, menos despesas vinculadas, R$ 13.718.799,84. Então, despesa com saúde menos recurso próprio, R$ 18.933.912,28. Percentual de aplicação na saúde, 20,4%, 20,04%. Demonstramos ainda que as despesas liquidadas na saúde no período de janeiro a abril de 25 perfizeram uma aplicação, repetindo, né, de 20,04%. Então, é isso que nós demonstramos atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dúvidas, por gentileza, podem perguntar. Bom, terminada... Desculpa, eu repito, se eu não souber, tem o meu pessoal aí que vai poder responder, né? Aguardamos o término da explanação e colocamos aí a palavra aos presentes que, se tiverem alguma pergunta. Capitão Lourenço. Primeiro, agradecer ao senhor Valcenir pela explanação. Muito obrigado. E dizer aqui que, com relação aos gastos, aos restos a pagar, eu percebo que há um controle desses gastos, né? E pela colocação aí colocando a casa em ordem. Nós vemos aqui que o resto a pagar, a despesa do ano de 2020, né, ou seja, da outra gestão, né? Isso. Já tá vindo lá do início. Uhum. E só restou 2 milhões.
Foi isso? O resto a pagar? Resto a pagar, pagamos, vamos dizer assim, os 14 milhões, né? Sim. Cancelado 374 mil, pagos até o primeiro quadrimestre de 2025 foram 12 milhões 221 mil, e saldos a pagar até 30 de abril tinha 2 milhões e pouco. É nesse aspecto que eu estou vendo, que há um controle realmente Sim, desses pagamentos. Isso aí é interessante ressaltar, né, essa responsabilidade e essa dedicação em cumprir o que é previsto, não deixar ninguém sem receber. Né? Eu diria que isso daqui só não foi zerado, pago, porque tem algum motivo, né? Sim. Uma obra que não foi concluída. Não foi cumprida. Né? Os prazos também, né? Então, os parcelamentos. Tem um motivo aí, Sim. senão estaria zerado. Zerado é um modo de falar, né? Não estaria. Sim, mas é interessante esses dados aqui ser ressaltados, isso aí. Sim. Outra coisa aí que eu percebi aqui também é o Fundeb, né? Fundeb. Você fala. Agora, essa é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Esse Fundeb, qual o motivo desse... Porque eu sei que no Fundeb existe uma verba lá, principalmente na educação. Eu tive uma gestão há uns 3 anos atrás, lá em Brasília, e teve uma representante do Fundeb lá. E ela nos disse o seguinte, que às vezes a pessoa, o órgão não sabe solicitar aquilo que está lá. Eu não sei se é o caso daqui de Lins, eu não sei se eu poderia me informar o porquê dessa discrepância toda. Eu acredito que não. Primeiro que 66,37 teria que estar de acordo, Marcelo, uns 70% aqui, né? 70%, mas é o primeiro quadrimestre, então vai chegar nos 70% com certeza. Agora, você viu, né, quanto que se perdeu, né? Essa perda aí, 2 milhões e 96. Pois é. Então, é justamente isso que eu observei aqui, eu queria entender melhor isso aí. Eu diria que a educação com certeza tem sob controle isso, não sei te dizer agora, porque que ainda ficou esses dois, não é que ficou, né? Foi mais retido do que despendeu aqui. Justamente. Então, não sei, a Isabel ou Marcela, Custódio também, vocês teriam alguma coisa para completar aqui? Boa noite. Só um minutinho, só para falar no microfone, por favor, para ficar registrado. Boa noite a todos. Eu sou Isabel, eu sou a contadora aqui do município. Na verdade, esse fundo, a gente contribui com 20% de todas as retenções, no caso das federais, né, FPM e tal, e o governo nos repassa o tanto de matrículas que são cadastradas pela educação. Né? E quando a gente fala dessa perda do Fundeb, é que, na verdade, ele fica com esse dinheiro, a maior lá com ele, mas ele considera para a aplicação dos 25%. Então, ele não repassa essa quantidade para a gente, dos 2 milhões, mas ele considera para a aplicação dos 25, tá? Ele abate, né? Então, você pode ver aí que a despesa do Fundeb, aqui, ó, na linha retenções do Fundeb, ela é somada com o valor do recurso próprio, né? Que vai dar o valor de 15 mais os 9 milhões, que dá um total de 25 milhões, 025, 851,85, que perfaz o total de 26,49. Então, esses 15 milhões que a gente mandou para o fundo, né, que perdeu 2, mas foi considerado pelo federal, né? Por isso essa perda do Fundeb. Mas é o próprio governo que fica com esse recurso. Tá? Agradeço a explicação. Muito bom. Posso fazer mais um? Claro. Esse dinheiro que fica retido lá, existe alguma condição do município, algum projeto, alguma coisa de reaver? Só pela quantidade de matrícula. Não existe nenhuma outra possibilidade. Tá bom. Então tá bom, muito obrigado. Doutor Marcelo? Boa noite, secretário Valcir. Boa noite, doutor Marcelo. Presidente, o vereador Rainelso, que preside essa sessão, como presidente
da Comissão de Finanças, né? O secretário Valcinir, toda a sua equipe aí, agradecer o nível dos esclarecimentos que foram prestados aí, em primeiro lugar, né? Dizer que é um prazer recebê-lo nessa casa. Muito obrigado. Nós já tivemos a oportunidade de convívio com a sua pessoa, não nos meios políticos, né? Mas na condição de secretário, já em gestões anteriores, e a sua competência, Obrigado. a sua dedicação o precedem, Muito obrigado. e a gente sabe da sua decência também, tá certo? Muito Mas obrigado. eu gostaria só de fazer uma observação com relação Sim. ao seguinte. Os serviços de terceiros, esse valor de 31.209 e tal, isso também está embutido aqui nesse valor, a questão da gestão de saúde, é isso? Aqui com serviço de terceiros, né? Isso. Contratações de serviço, mão de obra em geral, recapeamento, asfalto. Você pergunta se aqui estaria considerada despesa de saúde, Não, de gestão de saúde, né? da gestão de saúde. Isso, é. Não. Não? Não estaria aqui, não. Certo. E a questão também do percentual de investimentos, né? Se nós formos considerar, não sei também o que é considerado, né? Eu até pela inexperiência, né? A questão do investimento, do item investimento, né? Isso é aqui. É no valor de 2,16%, né? Isso é. No valor de 2.416.588,01. Acho que é o menor índice que foi apresentado aqui. Ele é menor do que o custeio de material de consumo, né? O que me chama um pouco a atenção aqui é que hoje a gente vê a frota da prefeitura, né, todos os veículos novos, né? Então isso daqui entrou nesse investimento aqui, né? Obras também, né, veículos, móveis, utensílios, entre outros. Você fala, está um valor. Não, eu estou dizendo assim, lógico que tem uma série de outras situações que são pertinentes aí, né, dos encargos de material de consumo, né, de serviço de terceiro, inclusive, né, mas eu estou dizendo assim que o índice de 2,16%, ele demonstra que existe um efetivo de investimento, né, mas ele relativamente o menor índice apresentado em relação a todas as outras despesas, né? O índice de investimento é o menor índice apresentado, né? É só nesse sentido. Entendi. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe que houve um investimento, né, em anos anteriores aí, na questão de veículos, de patrimônio, de uma série de coisas, né? A gente tem visto efetivamente isso. Mas é só no sentido de observar essa situação. E a questão do serviço de terceiros, o senhor já me esclareceu também com relação a isso. Perfeito. Então, muito obrigado e parabéns aí pela sua recondução à função, ao cargo de secretário de Finanças aqui do município. Obrigado, Tom Marcelo. Eu que agradeço sua gentileza, os seus elogios aí. Muito obrigado. Vamos Muito aqui obrigado. destacar a correspondência recebida do senhor Harrison Bezerra Campos, gerente de recursos humanos do CAIS Clemente Ferreira de Lins, agradecendo o convite e justificando sua ausência por compromissos assumidos anteriormente. Agradecendo a presença do senhor Valcinir Roberto Perucci, também dos vereadores Capitão Lourenço, Wesley de Madureira, Dr. Marcelo Muniz, e nada mais havendo, agradeço a presença de todos os funcionários da Prefeitura e declaro encerrados os trabalhos desta audiência pública. Boa noite.